Bom, gente, bem-vindo à 10ª videoaula de PHP. E só para lembrar, tá? Essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferida no seguinte endereço de site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Então, nessa videoaula que a gente vai estar trabalhando com formulário e justamente pegar os dados de dos formulários e jogar em PHP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, acompanhando as aulas anteriores, a gente criou dois arquivos. Só vou abrir eles aqui, ó. Segundo DVD videoaula Janderson HTML exercício. A gente criou esses dois arquivos, que é o formulário HTML, só abrir ele aqui, ó, que é esse daqui, certo? E criamos também o arquivo estilo, que é o CSS. Bom, antes de mais nada, eu vou só renomear essa pasta aqui, ó, exercício formulário, tá? E vou copiar essa pasta aqui. Por quê? Nas primeiras videoaulas de PHP, eu disse o seguinte, pode ver que o PHP está instalado aqui em arquivos de programas, o Easy, o que eu uso é o Easy PHP 5.3, então Easy PHP, e a pasta que eu tenho que jogar todos os meus arquivos é o www. Então eu vou entrar aqui e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Pode ver que ele já colou para minha pasta, e dentro dessa pasta estão os dois arquivos que a gente fez lá em HTML e CSS. Então já está certinho dentro do Easy PHP, dentro da pasta www, tá, gente? Então a primeira coisa é jogar ele para lá. Vou fechar ele aqui, vou ligar o Easy PHP aqui, ó. Cadê o Easy? Procurando aqui, ó. Liguei ele aqui só para mostrar que o Easy PHP ele instala o Apache, o MySQL e o MyPHP admin. Então tá os dois aqui, ó, inicializado, minimizei aqui e aproveitei para ir lá em local web. E ele traz para mim e vai trazer também, ó, exercício formulário, que é os dois arquivos aqui, ó. Esse arquivo é o do CSS, daqui é o formulário que a gente criou lá em HTML. Olha ele aí, tudo bem? Bom, seguinte, vou aproveitar, vou minimizar aqui, vou abrir o Dreamweaver aqui agora, ó. E no Dreamweaver, só esperar carregar, eu vou dar um Open aqui, e vou lá no E2 ponto, aqui na unidade do meu computador está no E2 ponto, de vocês está no C2 ponto, tá? Arquivos de programas, EasyPHP, www, e a pasta que eu copiei foi exercício formulário. Então eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, formulário HTML, e é justamente que a gente fez, tá? Que é esse daqui, ó. Aproveitando só para consertar algumas coisas, tá, gente? Ó, se vocês olharem no arquivo de vocês, aonde está aqui, ó, usa transporte escolar, no de vocês vai estar assim, ó, I3, tá? Então só conserta, só para manter o padrão dos outros, ó. Arruma, põe check info 03. E outra coisa também, tá vendo que, ó, teste área, aí vai ter um número de colunas e um número de linhas e um número de colunas. Só que não tem um name, porque é através do name, lembra das aulas passadas que eu expliquei que é através do name que a gente vai conseguir pegar lá em PHP. Então aproveita e faz isso daqui pra mim, ó, pra poder funcionar, tá? Ó, dá um name aqui, ó, opa, vou colocar no minúsculo, ó, name, e vou colocar aqui, ó, OBS, e dou um Ctrl S aqui, ó, tá? Só para salvar as alterações. Claro que não vai mudar nada, mas só para manter o padrão, é isso que eu tinha esquecido e esse daqui, tá? Esse aqui que eu coloquei de forma diferente e esse daqui que eu tinha esquecido. Tudo bem? Bom, vamos lá, para a gente poder começar, então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente criar um arquivo em PHP para receber os dados do formulário. O formulário nosso é esse então, ó. Formulário nosso é esse, tá? Então eu quero que quando eu clicar em enviar, ele envie para mim para o arquivo PHP. Então vamos lá. Eu vou aqui, ó, File, New, vou selecionar aqui, ó, o último aqui é PHP. Eu vou vou clicar no botão criar aqui, ele vai criar um arquivo PHP. Eu vou colocar como título aqui, ó, receber dados do formulário como título. E vou salvar ele, pode ver que não está salvo. E eu vou salvar justamente onde está esse arquivo formulário HTML. Esse arquivo aqui está salvo em qual pasta? Naquela que eu criei, que eu colei lá para lá. Então eu vou aqui, ó, File, Save. Então eu vou ter que salvar aqui, ó, exercício formulário, ou seja, o caminho seria esse, ó.
No meu computador está no E2 ponto, arquivos de programas, isphp, www. Lembra a pasta que eu criei, que eu colei aqui, que é o exercício formulário, então vou ter que salvar aqui dentro. E o nome do arquivo, vou colocar aqui, ó, receptor.php. Então eu estou criando um arquivo chamado receptor, que vai receber os dados do formulário. Então receptor.php, salvei. Tá aqui, ó, receptor.php. Se eu for verificar lá na pasta, ó, E2 ponto, arquivos de programa, isphp, www, exercício formulário, pode ver que tá aqui, ó, o arquivo criado aqui, ó. O arquivo PHP, o formulário em HTML e o arquivo em CSS, que foi a formatação. Tudo bem? Voltando aqui para o arquivo HTML, lembra que eu havia aqui, ó, no formulário, quando a gente começou a criar formulário, na videoaula 4 de HTML, eu deixei o método e o action em branco. O método é o seguinte, ó. Então vamos só acompanhar, porque agora já começa mesmo, tá? O action é o seguinte, eu tenho dois, só vou trazer os dois aqui, só para vocês verem, ó. Vou abrir o aspas novamente, aqui, ó, ele trouxe para mim o action, get ou post. Eu posso usar um desses dois métodos para envio de dados para uma outra página. E sendo que o get, ele, o que ele faz? Ele envia os dados formatados na própria URL, ou seja, você usando o get, ele vai trazer as informações aqui no próprio endereço aqui, tá? E o post, que é o outro, ó, só abriu a aspa. E o post, que é esse daqui, ele envia os dados por pacote, ou seja, ele não aparece no URL. E ele é mais seguro, tá? Então eu vou selecionar o post aqui. E o action é justamente para você especificar qual arquivo que vai receber esses dados. Eu acabei de criar um arquivo chamado receptor.php, então vou falar que o arquivo que vai receber esses dados vai ser o receptor.php. Tudo bem, gente? Então, ó, o método que eu vou usar é o post, eu poderia usar o get se quisesse, e o action, que o arquivo que vai receber esses dados é o receptor.php. Tudo bem? Agora a gente já entra na parte de desenvolvimento mesmo, tá? Só lembrando que tá vendo o name aqui, ó? Então código name txt code, nome name txt nome. Então é esse daqui que a gente vai fazer uso para a gente poder pegar as informações. Então vamos lá para o arquivo receptor, vamos aqui no corpo da página e vamos fazer o seguinte. Então vou chamar um script aqui, ó. Então, sinal de menor, ponto de interrogação, PHP, vou dar uns 2 enter aqui, vou interrogação. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser o script nosso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o código. Olha só, eu quero pegar esse código, quero que quando a pessoa digitar um código aqui, sei lá, A001, na hora que ele clicar em enviar, o arquivo receptor receba esse A001 aqui. Tá? Então, para a gente poder fazer isso é o seguinte, ó. Eu já vou aproveitar, vou selecionar aqui, ó, tá? Ó, pegar até a aspa aqui, ó. Dei um Ctrl C e vou lá no arquivo receptor PHP. Então, vou criar uma variável. Para a gente criar uma variável, lembra que eu uso o símbolo de dólar primeiro e vou colocar aqui, ó, code. E vou falar que essa variável code recebe aqui, ó, dólar underline. Aí ele já traz para mim. Qual que a gente está usando? É o post, então tá aqui, é o post. Vou dar um Ctrl V aqui, que é justamente o txt code, que é o name dele aqui, ó, txt code. Tem que ser exatamente igual tá aqui. Então ele vai pegar para mim o que tem aqui nesse campo e trazer aqui para mim aqui, tá? Fecho aqui, ponto e vírgula. Só para a gente ver se realmente vai trazer, eu vou usar o echo aqui, ó, e vou escrever aqui, ó, seu código 2 pontos. E vou trazer a variável aqui, ó, que eu criei, que é o code. Vou só dar um BR aqui, ó, que é quebra de linha, tá? Só e ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S e vou ver o resultado lá no formulário. Então, eu digitei aqui, ó, A001. Vou dar um clique em enviar. Deixa eu só, peraí, gente, só salvar os dois aqui, ó. Aqui eu dou um save. E aqui eu dou um save aqui para salvar as alterações que eu fiz. Agora vamos lá para o formulário. Eu vou digitar aqui, ó, A001. Vou deixar o mesmo aqui, ó.
e vou dar um clique em enviar. Na hora que eu clicar em enviar, então na hora que eu clicar em enviar, ele envia, aí ó, ele já chamou para minha página, ó, pode ver aqui ó, receber dados do formulário, que foi o que eu coloquei lá na barra de título, seu código A001. Se eu voltar aqui ó, digitar aqui ó, A002 e der um clique em enviar, ele traz assim, ó, seu código 002, ou seja, se eu voltar aqui, ele volta para o arquivo HTML, que é o formulário nosso chamado cadastro. Se eu der um clique em enviar, ele chama para mim o arquivo receptor.php, onde que eu coloquei lá na barra de título, receber dados do formulário, colocou para mim. Já peguei a primeira informação, que é o código. Voltando aqui para o arquivo, então, ó, vamos fazer o próximo aqui, ó. Aqui no nosso formulário também a gente tem código, agora a gente tem o nome. Então eu vou aproveitar para selecionar aqui, ó, Ctrl C. Quando eu digitar o nome, quero que o arquivo receptor.php pegue. Então vou colocar aqui, ó, criar uma variável chamada nome e vou falar o seguinte, ó, que ele vai receber através do método post. Vou dar um Ctrl V aqui, ó, que é o name dele lá, fechei, ponto e vírgula. E vou dar um echo aqui, a mesma coisa que eu fiz, ó, só que eu vou colocar seu nome e vou trazer a variável nome que eu criei aqui em PHP. Vou só dar um BR, que é quebra de linha aqui, ó, fechei aspas, ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl S aqui, vou lá no meu navegador, vou voltar aqui, ó, vou apertar a tecla F5 só para atualizar, código 003 e vou trazer aqui, ó, Janderson Aparecido da Cruz. Na hora que eu clicar em enviar, ele já trouxe para mim aqui para o arquivo receptor.php. O meu código, que é o A003, seu nome, Janderson Aparecido da Cruz. Tudo bem, gente? Então aí na próxima videoaula, a gente continua com o arquivo receptor.php e vamos pegar todas as informações do formulário. Só para lembrar, tá, ó, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferido no seguinte endereço do site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.